de quem é Jesus. Porque o objetivo final, meus irmãos, não é apenas ser um bom cristão, mas é atingir a estatura completa de Cristo. Então não tem como eu dizer que eu sou espiritual se primeiro eu não conhecer quem é Jesus. Eu preciso, para atingir uma espiritualidade, para eu crescer na fé, para eu deixar as coisas de menino, o pecado, a falsidade, a mentira, o roubo, o adultério, para me crescer na minha vida espiritual, primeiro eu preciso conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque, como eu falei aqui não é apenas ser um bom cristão, mas é atingir a estatura completa de Cristo. Então eu não posso dizer que eu tenho maturidade espiritual se primeiro eu não conheço quem é Jesus. Irmão Moisés, por quê? Porque quando eu conheço quem é Jesus, eu procuro imitar Ele. Quando eu conheço quem é Cristo, eu procuro imitá-lo. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque se eu conheço quem é Jesus, se eu sei o valor que Cristo tem para mim, se eu conheço que Ele já morreu na cruz, se eu sei que Ele já me libertou, já me deu uma nova vida, já me tirou do pecado, já tirou as acusações do diabo, eu vou procurar imitá-lo diariamente. Perceba que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede, pois, os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem conhece quem é Jesus, procura imitar as suas atitudes. Quem conhece quem é Jesus, deixa o pecado para lá. Quem conhece quem é Jesus, o valor que Ele tem, o que Ele nos deu, o que foi a salvação, irmãos, esse crente, ele não vive todo o tempo com meninice. Não, ele cresce, ele tem maturidade espiritual. Então, o primeiro ponto para que a igreja, nós possamos crescer e ter maturidade espiritual, primeiro, nós precisamos conhecer quem é Jesus. E ao conhecer quem é Jesus, logo nós iremos também imitá-lo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós precisamos assumir a identidade plena em Cristo. Como eu falei, tem muito cristão que ele já está há muito tempo na igreja, mas todo o tempo com aquela mesma meninice, as mesmas ações de sempre. A gente precisa estar todo o tempo acompanhando, todo o tempo adulando, todo o tempo dando um chazinho, todo o tempo dando um leite. E nós precisamos ter maturidade espiritual. Louvado seja Deus. A maturidade, meus irmãos, não é apenas tempo de igreja. Se alguém pensar isso, está errado. Maturidade não é apenas tempo de igreja, mas o crescimento no caráter, amando e agindo como Jesus, ou seja, é atingir a medida da estatura completa de Cristo. Alguém pode dizer assim: irmão Moisés, mas eu estou na igreja já há 20 anos. Será que tem maturidade cristã? Irmão Moisés, é porque eu nasci no evangelho. Será que tem maturidade cristã? Porque maturidade aqui não é tempo de igreja, não. Maturidade é eu atingir a medida da estatura completa de Cristo. Aleluia! Então não basta ter tempo de crente. Eu preciso mudar as minhas atitudes, meus irmãos. Não basta ter muito tempo na igreja e continuar com as mesmas ações. A conversa às vezes é a mesma, todo tempo é uma brincadeirazinha. Todo tempo é na roda dos escarnecedores. Todo tempo é procurando uma desculpa para desviar. Todo tempo é querendo terceirizar, colocar a culpa em alguém. Eu não estou na igreja porque não me acompanharam. Eu não estou na igreja, parece que todo tempo é aquela mesma meninice.
E nós precisamos ter maturidade espiritual, crescer. Aleluia! Então a maturidade espiritual, primeiro, nós precisamos conhecer quem é Jesus e logo nós precisamos também imitá-lo. Imitá-lo, termos Cristo como a nossa maior fonte para as nossas vidas. Então todo cristão precisa de fato imitar, conhecer quem é Jesus para alcançarmos essa maturidade espiritual. Continuando. Aleluia. O segundo ponto que eu quero destacar é que a maturidade espiritual, ela é necessária para a vida de todo cristão. A maturidade espiritual, meus irmãos, ela não é algo opcional. Não. Se eu aceitei a Jesus, quero morar no céu, eu preciso crescer tendo essa maturidade espiritual. Então a maturidade espiritual, ela é necessária para todo cristão. Perceba que o apóstolo Paulo, ele vai comparar o crente imaturo a uma criança. Porque o crente que não tem maturidade espiritual, Paulo compara como uma criança. Está no texto. Acompanhe comigo. Capítulo 4, versículo de número 14. Olha o que ele diz. Para que não sejamos mais crianças. Olha só. Para que não sejamos mais crianças. Então Paulo, ele está dizendo aqui que o crente, que ele quer ter essa maturidade espiritual, que ele quer crescer, que ele quer se desenvolver, que ele quer deixar as coisas de menino, ele precisa ter essa atitude. Ele precisa avançar na fé. Então Paulo, ele vai comparar o crente imaturo com uma criança. Irmão, é criança que ele gosta. Olha, uma criança é o seguinte, tu fala para ele: menino, não mexe com isso, para de tua tema. E daqui a pouco ele está mexendo de novo. É teimoso. Menino, não faz isso. Daqui a pouco ele está fazendo a algazarra dele lá novamente. E a mesma coisa, tem muitos crentes na igreja que são assim, como meninos. Ou seja, nunca cresceram, nunca tiveram mudança espiritual, maturidade espiritual. Então Paulo, ele vai comparar o crente imaturo com uma criança. São pessoas que são facilmente enganadas e espiritualmente vulneráveis. Há muitos cristãos na igreja que são assim. Olha o que o apóstolo Paulo disse ainda no versículo de número 14. Para que não sejamos mais crianças, atirados para lá e para cá, e carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e a astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Então são pessoas, irmãos, que são facilmente enganadas e espiritualmente vulneráveis. Qualquer coisinha que ele ouve, ele está saindo do centro da vontade de Deus. Não tem firmeza. Graças a Deus que aqui só tem a congregação Manaim. Mas quando você vai em uma cidade, por exemplo, tem crente que se ele ouve uma palavrinha lá que ofende a vida dele lá, o ego dele, ele sai da igreja. Tem pessoas que são assim. Ele não pode ouvir nada. Ah, me ofendeu, eu estou pulando, estou saindo. Ah, eu vou para outra igreja, porque ali eles me recebem melhor, ali a palavra é menos pesada, a palavra é menos dura. Então são pessoas que se deixam levar por qualquer vento de doutrina, são pessoas vulneráveis, imaturas espiritualmente. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, do crente imaturo, ele está comparando com uma criança. Então Paulo, irmãos, vai nos advertir a sair da infância espiritual.
Nós, enquanto cristãos que estamos crescendo, avançando, nós precisamos sair dessa infância espiritual. Crescer, avançar, prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Saia dessa infância espiritual. Crente que não se desenvolve, que não cresce, que não tem o desejo de ser cheio pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é muito lamentável. Há cristãos hoje na igreja que estão apenas vindo ao culto. E nós precisamos nos tomar muito cuidado para não nos tornarmos apenas religiosos. Não, nós precisamos nos aprofundar tendo relacionamento, tendo maturidade espiritual. Louvado seja Deus. O terceiro ponto que eu quero destacar é que quando temos a maturidade espiritual, meus irmãos, não seremos levados por emoções ou falsas doutrinas, porque estamos enraizados na palavra. Louvado seja Deus. O crente que ele tem maturidade espiritual e está enraizado na palavra, ele não se deixa levar por qualquer besteira. Pode falar dele, pode inventar história, pode levantar calúnia. A calúnia pode ser a mais pesada, pode estar falando mal dele, mas ele está firme em Deus. Aleluia! Ou seja, está enraizado na palavra. Quem está enraizado na palavra, meus irmãos, tem maturidade. Não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer besteira, não. Então o crescimento e a maturidade espiritual ocorre quando nós buscamos a Deus. Irmão Moisés, como que ocorre? Agora eu vou dar aqui uma receita espiritual para a igreja. Todos nós já conhecemos. Olha, o crescimento e a maturidade espiritual ocorre através da oração, da leitura e obediência à palavra de Deus e a convivência no corpo de Cristo. Então, primeiro, como que nós vamos alcançar essa maturidade espiritual? Como que nós vamos crescer na nossa vida espiritual? Primeiro, através da oração. Lucas capítulo 18, versículo de número 1 nos diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então perceba que Jesus, ao ensinar os seus discípulos esta parábola, ele diz que nós precisamos orar sempre e nunca desfalecer. Olhe para cá, se nós quisermos crescer espiritualmente, se nós quisermos deixar coisa de menino, as atitudes de menino, nós precisamos orar continuamente, ter a oração como estilo de vida. Aleluia! Termos a oração como prioridade na nossa vida. Então Jesus, ele disse que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Não há como ter maturidade espiritual se eu não desejo ter uma vida de oração. Não há como, meus irmãos, eu ter um crescimento espiritual se eu sou um crente que não gosto de orar. Porque a oração, ela me aproxima de Deus. A oração, aleluia, cria relacionamento com o nosso Deus. Como ter maturidade se nós não orarmos? Como ter maturidade se não desejarmos a oração? Então a oração, ela é um dos princípios essenciais na vida do crente que quer ter maturidade espiritual. Todo crente que tem maturidade espiritual, pode ver, analisar, ele é um crente que gosta de oração. Mas o crente imaturo,
que todo tempo está no pecado, todo tempo é uma brincadeira, todo tempo tu fala alguma coisa, é alguma zoadinha, todo fuxico ele está dentro, toda zoadinha, rapaz, pergunta para o fulano de tal que ele sabe, porque é imaturo, não gosta de oração, porque quando nós temos maturidade espiritual, primeiro, nós precisamos nos alimentar da oração. Segundo, para alcançarmos e termos essa maturidade espiritual, a leitura e a obediência à palavra também é algo essencial. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra firmemente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmão Moisés, eu quero ser bem sucedido na minha vida, eu quero ter uma família estruturada, eu quero ter um ministério equilibrado, uma família abençoada, eu quero crescer na minha vida. O que nós precisamos fazer? Viver na leitura da palavra e obedecer a ela diariamente. Fazer como está aqui escrito em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra firmemente tudo o que nela está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Há muitas pessoas imaturas que nunca cresceram porque não têm a palavra, meus irmãos. Há muitas pessoas que continuam com as mesmas ações de menino na fé porque não têm a palavra. Se eu não tenho a palavra, não tem como eu me desenvolver, não tem como eu crescer. Eu pergunto, como que nós vamos nos desenvolver se nós não nos alimentarmos? Não toma um café pela manhã para tu ver como tu vai ficar fraquinho. Tem gente que sente logo a dor de cabeça, né? Já está com a abstinência do café. Não almoça para tu ver, a não ser que tu esteja em jejum, né? Um jejum com propósito, para buscar a presença de Deus. Agora passa o dia inteiro sem comer para tu ver como tu enfraquece. Imagine a nossa vida espiritual, meus irmãos. Então aqui, para nós prosperarmos e sermos bem-sucedidos, termos maturidade espiritual, nós precisamos nos alimentar da palavra. Nos alimentar da palavra e obedecer a ela diariamente. Temos muitos crentes, muitos, e eu falo isso no contexto geral. Temos muitos cristãos que são imaturos na fé, que pararam o seu crescimento por conta de não obedecer, porque não gostam da palavra, não vivem a palavra, pega a Bíblia só quando vem ao culto e quando pega a palavra. Está como uma mulher que perdeu o óculos. Quem conhece essa história? A mulher perdeu o óculos. E aí ela, naquela luta, rapaz, não sei onde o óculos está, passou um mês, e ela lutando, irmão Josias, cadê o óculos? Cadê o óculos? E aí ela lembrou da Bíblia. Um mês depois. Ela lembrou da Bíblia. Um mês depois, foi lá na estante. Aí ela pegou aonde o óculos estava? Dentro da Bíblia. Né? Então olha só o nível. Como que nós vamos crescer, ter maturidade, se nós não nos alimentarmos da palavra? Então precisamos nos alimentar da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, para termos espiritualidade, crescermos, né, na espiritualidade também, precisamos ter uma boa convivência com o corpo de Cristo, ou seja, com a igreja, com o meu próximo. Não há como eu crescer, ter crescimento espiritual,
se eu não amar, se eu não suportar o meu irmão. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia! Só quem está entendendo essa palavra, adore a Ele. Então, para me crescer, meus irmãos, na fé, para me ter maturidade, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso amar o próximo. Ah, irmão Moisés, mas o senhor não conhece. Eita, irmão, pense em uma pessoa que é falsa. Mas, irmãos, lembram da palavra de onde que o irmão Luiz pregou? O que Jesus faria? Né? Porque às vezes nós só queremos nos colocar na posição de julgador. Mas o que Jesus faria? Ah, irmão Moisés, é porque a irmã aí, o senhor não conhece o histórico dela. Olha, essa irmã aí, ela é assim, assado. E olha, cuidado com esse irmão. O senhor não conhece. Presta atenção. Esse aí não vale nada. Mas nós, quem pode dar um glória a Deus pela energia? Glória a Deus. Muito bem, olha só. Mas nós precisamos, meus irmãos, amar o nosso próximo. Nós precisamos amar o nosso irmão. Se quisermos ter maturidade espiritual, se quisermos crescer, tendo maturidade espiritual, precisamos amar o nosso irmão continuamente. Não há como ter maturidade espiritual se não nos alimentarmos dessas três coisas que eu falei. Primeiro, a oração, a leitura e obediência à palavra e o amor ao próximo. Não há como nós termos maturidade espiritual se não tomarmos isso como prioridade em nossa vida. A maturidade espiritual é evidenciada quando nós refletimos o caráter de Jesus, demonstrando amor, obediência e firmeza em meio ao mundo corrompido. Então, como que é evidenciado um crente que tem crescimento espiritual? É quando a gente vê que ele é obediente à palavra, é um crente que gosta da oração, é um cristão que ama o seu próximo. Então isso evidencia, meus irmãos, o crente que tem maturidade espiritual. Nós precisamos ter essa maturidade espiritual diariamente. Olha o que o apóstolo Paulo, ele disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha, isso aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo, né? Homem de Deus, um dos maiores missionários de todos os tempos. Ele disse: ó, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas agora eu cheguei à estatura de homem. Paulo está falando aqui, queridos, de espiritualidade, crescimento espiritual. Tem crente que ele continua com as mesmas coisas de menino, a mesma birrazinha, é a mesma confusão, todo tempo é aquele enganozinho, todo tempo é aquela brincadeira, nunca tem crescimento espiritual, nunca tem mudança de atitude, não procura imitar quem é Jesus. Então nós precisamos deixar as coisas de menino, ou seja, termos crescimento espiritual.
É isso que o apóstolo Paulo fala no texto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Então Paulo está falando aqui de um estado, de um homem perfeito. Irmão Moisés, mas será que eu vou chegar a essa estatura de homem perfeito? Nós precisamos nos esforçar para isso, meus irmãos. Porque Paulo ele está falando aqui de um estágio, de um homem perfeito, ou seja, de alguém que atingiu a maturidade espiritual. Então, se está no texto, nós precisamos caminhar para isso. Paulo está falando de quê? De um estágio de um homem que chegou à maturidade espiritual. Ou seja, se eu mentir, eu vou deixar a mentira. Se eu gosto de enganar, eu vou deixar para lá. Se eu gosto do fuxico, eu vou deixar para lá. Da falsidade, do adultério, da prostituição. Nós vamos precisar abandonar tudo para lá, para chegarmos ao estágio de homem perfeito, maduros, crescimento espiritual. Aleluia. Nós precisamos crescer, meus irmãos. Tem crente na igreja que ele é intanguido. Intanguido. Conhece alguém que intanguiu? Ele não desenvolve. Não desenvolve. Tu dá a vitamina para ele, mas ele todo o tempo é com a verme. Todo o tempo com aquela vermezinha que impede o desenvolvimento. Quem cria animal aí, irmão Jeremias, que é fazendeiro, ele sabe que o boi para crescer, para desenvolver, o porco, a galinha caipira para crescer, às vezes quando está lá doente, tu tem que dar o quê? O remédio para ele, sim ou não? Que é para desenvolver, para crescer, para matar verme. E eu quero te dizer, está aqui, ó, o alimento para matar a verme velha que não quer deixar tu crescer. Irmão, deixa essa verme para lá. O que está, analise hoje, o que está me impedindo de crescer? O que tem impedido de nós crescermos e termos maturidade espiritual? Porque analise, olha, já era para muitos, e quando eu falo isso, eu estou o primeirinho aqui incluso, muitos, para nós já estarmos num nível maior de intimidade com Deus. Aleluia! Era para nós estarmos em um nível maior, meus irmãos, de relacionamento com Deus. De não apenas ouvir testemunhos de milagres, de não apenas ouvir testemunhos de maravilhas que Deus fez na vida do nosso irmão do lado. E Deus está nos convocando a termos crescimento espiritual, a termos maturidade espiritual, para conhecermos de fato quem Ele é. Aleluia! Então Deus está, queridos, nos convocando a conhecermos quem Ele é. E só vamos conhecer quem Ele é quando nós termos maturidade espiritual. Deixar as atitudes de coisa de menino, deixar o pecado, deixar as rodas dos escarnecedores, deixar as brincadeiras, deixar a palavra torpe, a palavra enganosa. Precisamos crescer, igreja. Precisamos nos desenvolver. Aleluia. Tomar esta palavra como a nossa fonte de alimento diário. Aleluia. Como eu falei agora há pouco para me encerrar, se nós não nos alimentarmos, o corpo físico ele depende da comida, do pão diário, do café, do peixe, da carne, e a nossa vida espiritual não é diferente, meus irmãos. Nós precisamos, para ter essa maturidade espiritual, para crescermos e nos desenvolvermos, precisamos dessas três coisas: a oração, a leitura e a obediência da palavra.
e precisamos também amar o nosso irmão. Então, tenha isto como base para a sua vida. Tenha isso como prioridade, porque precisamos nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar. Te aperfeiçoa na palavra. Te aperfeiçoa na oração. Tem crente que a gente chama, pá, vamos ouvir o irmão fulano de tal. Ô irmão, não me preparei hoje. Aí tu vai analisar a vida do camarada, ele já está com 30 anos na igreja. Não, tu tem que vir já com a bala na agulha. Vamos ouvir o obreiro com uma palavra. Aí o camarada fica, não é porque, irmãos, é porque eu não estou assim, sabe? Não, te prepara. Tem que ter maturidade, tem que ter crescimento, tem que ter desenvolvimento. E o que é que está faltando, irmão Moisés? É a vitamina? Está aqui a vitamina. É a palavra de Deus. Se é a vitamina, meus irmãos, é a palavra. Está aqui a palavra. O remédio, o alimento para nós nos desenvolvermos e termos crescimento é a palavra de Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, para nós encerrarmos, todo crente, todo cristão precisa ter isso como base para a sua vida espiritual. Não se conformar com uma vida apática, com uma vida vazia, com uma vida sem a leitura da palavra, com uma vida sem congregar, com uma vida sem oração. Não, nós precisamos nos desenvolver, crescer. Aleluia. Rapaz, hoje eu vou pegar a palavra, hoje eu vou meditar, hoje eu vou estudar, eu vou procurar crescer, eu vou procurar me desenvolver. Aí tu deixa, irmão, quando tu conhece quem é Jesus, quando essa palavra entra, eu costumo dizer o seguinte: se a palavra, essa palavra aqui, se a palavra não te transformar, não te moldar, tu pode entrar em terapia, em programa de autoajuda, nada disso vai valer. Tu pode procurar o melhor psicólogo, tu pode procurar o melhor acompanhamento lá fora. Se a palavra, irmão, ela não conseguir nos regenerar, nos transformar. Eu estava conversando com a irmã uma vez, ela não é daqui, e fazendo uma visita, aí ela disse assim: irmão Moisés, o senhor chegou, foi num tempo bom. Eu batia, era nem pastor, eu quebrava, era cadeira da igreja. Eu era assim. Eu disse assim: irmã, mas a palavra me transformou? Ela disse: irmão, a palavra me transformou. Quando a palavra transforma, a palavra entra. Irmão, o grande problema é que tem muita gente que a palavra nunca entrou. Será que a palavra já entrou no teu coração? Ao ponto de você deixar as coisas de menino? Será que a palavra já entrou ao ponto de tu abandonar de vez o pecado? Ou tu vai ficar todo o tempo na molecagem? Todo o tempo dando um deslize. Todo o tempo dando uma desculpa. Parece que a gente está todo o tempo dando uma desculpa. Porque Deus, cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com a graça. Nós precisamos tomar cuidado com a graça. Porque Deus, Ele me perdoa. Porque Jesus ainda não voltou. E se em um dos deslizes desse na vida, Jesus voltar, né? Aí corremos um grande risco de perder o céu. Mas eu creio que essa noite você ouviu a palavra e vai ter maturidade, aleluia. Só quem quer ter essa maturidade, vamos ficar de pé em nome de Jesus, eu quero orar.